Estamos começando mais um podcast. Segurança, agora é comigo. Hoje, um prazer imenso em receber o grande apresentador da Rede TV, nosso amigo, delegado, doutor Segurança, Jorge Lordello. Trabalhou como delegado de polícia em São Paulo por 30 anos. O Lordello é um escritor internacional, apresentador do programa Operação de Risco na Rede TV, apresentador também do YouTube com o canal Na Cena do Crime. Esse é um currículo reduzidíssimo do nosso amigo Jorge Lordello. É muito grande, com certeza, o currículo do nosso amigo Jorge. Experiente, dicas no dia a dia sobre segurança, sobre a vida, como ela é. E é o seguinte, e os cuidados também dentro do lar, os cuidados domésticos, os cuidados com o telefone celular, com criança, etc. Quer dizer, o Jorge dá dicas excelentes, tanto na área de segurança pública, como na vida cotidiana, do dia a dia, até de ir ao banheiro, a pessoa idosa, tomar banho, os cuidados que deve tomar. Tudo isso é importante na vida do dia a dia. Portanto, foque bem no Jorge Lordello. E, é claro, foque também no Segurança, agora é comigo. Prazer, Jorge Lordello. Vamos começar. Doutor Edson Moreira, prazer participar do seu podcast. Queria parabenizar esse trabalho que você faz. E, para quem não sabe, eu conheci o doutor Edson Moreira quando o doutor Edson Moreira começou a investigar o desaparecimento de Elisa Samúdio. Naquela oportunidade, eu era comentarista de segurança da Sônia Abrão no programa A Tarde é Sua, e nós começamos a cobrir o caso Elisa Samúdio dia a dia. Eram 2 horas por dia ao vivo de programa, pois o Brasil inteiro queria saber aonde estava Elisa Samúdio. A imprensa já levantava algumas suspeitas do Bruno, o Bruno negava, e naquela oportunidade esse desaparecimento caiu nas mãos do Dr. Edson Moreira. Nós ganhamos inicialmente uma amizade por telefone, depois nós convidamos, né, Edson, você para vir aqui em São Paulo participar dos programas, e no final fez um excepcional trabalho. Estou muito contente de estar aqui com você. Eu estou contente de ter conquistado, durante essa investigação, uma amizade de um quilate, de uma pessoa tão importante e tão conhecedora da área de segurança pública e conhecedora e dominadora do direito, principalmente do Código de Processo Penal, nas suas anuências, nas suas particularidades. Muito competente. Parabéns para você e continue sendo esse profissional competente que você é. Vamos começar com tudo aqui, Jorge. É claro que você vive esse dia a dia da segurança pública, não só em São Paulo, mas em São Paulo é um dos fatores primordiais, mas no Brasil inteiro, estudioso como você é. Tenho notado, ultimamente, que os crimes, principalmente de homicídio, latrocínio, até estupro, esses crimes violentos estão cada vez mais violentos. O autor dos crimes parece que ele não está ligando para mais nada. Não esconde mais a cara, raramente esconde o rosto, usa uma máscara ou pega uma câmera escondida, porque ele não tem mais medo da legislação. Ele sabe que vai para a cadeia e que lá vai passar umas férias, para depois sair a hora que quer. O que devemos fazer para partir para cima desses criminosos e intimidá-los de verdade? Olha, Edson, eu quando trabalhava como delegado, eu resolvi estudar a fundo o fenômeno da violência urbana. Eu comecei a escrever livros e eu gosto muito de estatísticas. Só que na minha época, como delegado, e na sua também, nós não vivenciamos, Edson, as questões de facção criminosa. Eu não vivenciei praticamente facção criminosa em São Paulo. E hoje em dia, pasmem quem está nos assistindo, nós temos hoje 88 facções criminosas
que vendem droga em todo o território nacional. E o pior, na minha época, quando eu era delegado, nós tínhamos droga, era maconha e cocaína. Depois, lá na frente, surgiu o crack. Mas agora, um pouco antes da pandemia, já começou a chegar no Brasil, e na pandemia estourou, as chamadas drogas sintéticas. Drogas que são mais perigosas que o crack, drogas que tornam as pessoas usuárias mais violentas, drogas que jogam as pessoas para a rua. Então, a situação hoje ela é muito pior, porque você tem droga à vontade no país, uma legislação da época da carroça, onde os processos são muito demorados, são muito lentos por causa da burocracia, e você disse bem, Edson, o criminoso ele está mais violento. Em São Paulo, nos últimos 7 meses, 2 delegados de polícia andando na rua nos seus dias de folga e os 2 de calção e armados, com a arma escondida, foram assaltados, reagiram ao assalto e morreram os 2. Um deles, por sinal, meu amigo de bairro, fui no velório e fui no enterro. Então, só de delegado, nos últimos 6 meses, morreram 2 em São Paulo, vítima de latrocínio. E o que a gente enxerga em matéria de legislação? Um verdadeiro fracasso, porque nós verificamos que a justiça se tornou garantista em excesso. E o policial começou a ser observado com lupa. Parece que hoje o trabalho policial ele é analisado segundo a segundo. Não, o senhor tomou essa atitude errada, vai ser processado. E nós chegamos ao cúmulo, doutor Edson, que na minha época a gente algemava vagabundo em qualquer circunstância. Até uma pessoa suspeita para averiguação, ela já chegava na delegacia algemada, continuava na delegacia algemada para a segurança de todos da delegacia. Agora, hoje, o policial tem que pensar 4, 5 vezes para algemar um criminoso. E o que eu mais fico besta é que nós verificamos um Congresso Nacional omisso que não consegue lidar e não consegue fazer uma lei para dar garantias ao policial de poder algemar um criminoso. E nós chegamos a esse absurdo, pelo menos em São Paulo, Edson, o policial, quando algema, ele é obrigado a responder alguns itens no flagrante para justificar o porquê algemou um indivíduo preso em flagrante. Olha que absurdo. Eu te confesso que fico estarrecido, porque isso tudo começou com o problema quando algemaram o senador Jader Barbalho, que eu acho também que ali houve até um excesso. Não precisava de algemar e expor publicamente como fizeram daquela vez. Aí, daí para frente, foram algumas pessoas algemadas e o ministro do STF, não tendo legislação para isso, né, criou essa legislação, que foi o ministro Gilmar Mendes, sobre a conduta sobre o uso das algemas. Veja bem, quem sabe e quem não sabe sobre como conduzir o uso das algemas, ao meu ver, é o policial que está aqui embaixo. E dependendo da periculosidade dos criminosos, que geralmente estão cada vez mais perigosos. E isso traz o quê? Proteção para o criminoso e punição para o policial que combate o crime. Desestimula o policial. Quer dizer, as ações do Supremo Tribunal Federal, na atualidade, legislando em matéria penal, como a lei de drogas que fizeram atualmente, que 30 gramas, não sei quantas gramas, é tráfico ou não. Isso a quantidade não quer dizer nada com relação ao tráfico de drogas. O importante é a contabilidade, é a balança e a forma como que é feito o tráfico. E eles querem legislar. Está correto essa parte aí? Ou o Congresso Nacional está sendo omisso? Não, na verdade, o Supremo Tribunal é muito criticado e eu queria explicar para as pessoas, doutor Edson, que não são do direito. Primeiro, que o Poder Judiciário ele nunca toma decisão por vontade própria.
o Poder Judiciário ele é sempre molestado através de uma ação penal ou através de uma petição que foi protocolada em direção ao Supremo. Todos esses casos polêmicos que vão parar no Supremo, alguém nos estados invoca uma norma que não existe no ordenamento jurídico, ou seja, é algo que precisa ser normatizado e, como você não tem uma lei específica, eles se socorrem à justiça e vai parar no Supremo. Aí o Supremo verifica que aquele pedido não tem uma norma que estabeleça. E aí o magistrado acaba fazendo o papel de legislador. Mas o que eu acho muito pior, doutor Edson, é a omissão do Congresso Nacional. Por exemplo, a questão das algemas, onde os policiais hoje não têm segurança jurídica, eu não vejo um debate no Congresso para se fazer uma norma para se estabelecer que uma pessoa presa em flagrante ou em razão de mandado de prisão, ela tem que ser algemada, porque essa é a regra no mundo inteiro. Se o policial entender que ele não precisa algemar, muitas vezes até pela idade do detido, ou porque o detido está doente, aí é responsabilidade do policial. Mas nós tornamos o quê? O algemamento a exceção, e a regra é não colocar algema. Ou seja, nós precisamos ter parlamentares federais que parem de só fazer vídeo, de só querer like no YouTube e nas redes sociais. É preciso utilizar a rede social, doutor Edson, e mostrar leis, mostrar um trabalho efetivo de construção legislativa para que o policial de rua, o policial no plantão, tenha segurança jurídica, que hoje, infelizmente, quem está tendo mais segurança jurídica é o criminoso. Como sempre. E o policial, tendo segurança jurídica, a população ele vai trabalhar melhor e a população vai ficar mais, vamos dizer, segura, olhada, vigiada. O Congresso Nacional realmente está sendo muito omisso e também o Judiciário está exacerbando, porque ele não está sendo acionado e está legislando, e essa legislação vem de encontro às políticas que são feitas aqui embaixo do combate ao crime e acaba interferindo de uma maneira incorreta. Por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. O ministro Fachin determinou que as operações lá deveriam ser feitas de determinada maneira e não com a violência que é feita. Ora, Rio de Janeiro, você entrando naqueles aglomerados, né, naquelas comunidades, os traficantes usam a comunidade como escudo. Fuzis 762 à vontade, 556 à vontade. Um poder de fogo violento. Fazem barricada. Cobram da população, fazem a população refém e fazem com a população o que quer. Como com a pessoa lá de cima, do seu ar-condicionado, pode saber a coisa aqui embaixo e interfere de maneira incorreta. Qual a visão do senhor, doutor Segurança, doutor Nardello, com relação a essa interferência indevida nas operações embaixo, aqui na Polícia de Combate ao Crime? Doutor Edson, o que eu entendo é o seguinte: toda vez que o Legislativo entender que o Supremo ou outro tribunal está tentando legislar, o que deveria o legislador federal? Ele deveria, naquele momento, reunir um grupo de deputados, um grupo de senadores, já elaborar uma lei para fazer valer a vontade do Congresso Nacional. Essa lei do Fachin que você comenta, realmente é uma lei, é uma determinação que eu não concordo. Mas, já que nenhum policial concorda e a sociedade também não concorda, o porquê que o legislador, e aí eu me refiro ao legislador principalmente carioca, que vive no Rio e sabe dessa problemática, por que não se cria uma legislação
para que você possa pautar a entrada da polícia em comunidade. Então, o que eu quero dizer é que toda vez que um legislador ele critica, eventualmente, o Poder Judiciário, nós também temos que fazer uma crítica ao legislador. Por quê? Porque ele está sendo omisso, porque ele não está utilizando a caneta que ele tem para elaborar um projeto de lei, colocar em votação, e aí este problema que se iniciou lá no Supremo, ele é resolvido na Casa Legislativa Federal. Exatamente. Quer dizer, ele foi eleito para aquilo. Ele foi feito para fazer uma legislação adequada e representar o povo. Porque o Congresso representa o povo. O Senado representa o Estado. A Câmara Federal representa o povo e, realmente, as legislações não saem. Eu, quando fui deputado federal, apresentei diversos projetos. Vou falar de um deles aqui. Tornando o crime de terrorismo, esses assaltos a banco com utilização de explosivos, armamento de guerra, ataques a ônibus, organizadamente, incendiando ônibus. Outra coisa também que tinha nesse projeto de lei, que ainda está lá, interceptar o veículo bancário blindado que leva valores com armamento de guerra. Que, lógico, ponto 50. Isso tudo, crime de terrorismo. Por quê? Por que esse projeto? Porque esses crimes ficariam imprescritíveis e, no mínimo, realmente tinham que ser cumpridos 2/3. E essa legislação ficou lá. Uma parte desse projeto de lei, eles pegaram aqui recentemente e fizeram um projeto de lei que também não está indo para frente. Quer dizer, tem que ter o trabalho, tem que saber o que está acontecendo aqui embaixo. E o crime de terrorismo realmente é um crime imprescritível. Mas o pessoal não quer saber de legislar isso, não. Eles querem fazer outras coisas, cuidar de emendas parlamentares, etc, etc. Aonde que nós vamos chegar com toda essa, vamos dizer assim, omissão de quem deveria realmente fazer uma legislação à altura para combater o crime agora? Doutor Edson, tem um outro ponto importante que também a gente tem que discutir, é a questão da burocracia que a legislação impõe tanto na polícia, no inquérito policial, como também nos processos criminais. Eu me recordo, quando foi criado no Brasil, faz muitos anos, a lei que queria tratar de grande parte dos crimes de menor potencial ofensivo de maneira rápida. Porque são crimes menores, crimes que têm pouco tipo de lesão. Então, esses crimes, eles iam ser tratados rapidamente. Mas nós chegamos num absurdo, e eu conheço alguns casos, que apurações de crimes de menor potencial ofensivo estão com 3, 4 anos e não tem julgamento. Mas são crimes simples de resolver. E aí, quando a gente vai para um processo normal, onde não teria rapidez, aí piorou. Agora, o que o Poder Judiciário não consegue explicar é que todas as empresas do Brasil privada, elas se digitalizaram, estão no mundo da internet, de aplicativos, e tudo é mais rápido. Mas só o Poder Judiciário continua lento como uma carroça, mesmo na época da digitalização. Ou seja, eu agora que tenho acompanhado alguns processos, e o juiz recebe um processo para dar um despacho, ele senta no processo e carrega aquele processo por 6 meses, 1 ano, e o advogado fica tentando se explicar para a parte que o processo não anda. E aí vem a pergunta: por que o Poder Legislativo Federal não cria legislação para desburocratizar o inquérito policial, o processo criminal, dando maior agilidade? Doutor Edson, eu vou contar um caso aqui de um amigo meu que estava nos Estados Unidos há 2 meses. Ele estava com a mulher, o filho estava passando mal, e ele resolveu acelerar o carro um pouco mais
para chegar no hotel e dar um remedinho de estômago para o filho. Só que nessa de acelerar um pouco mais, apareceu um policial, que aqui seria o policial rodoviário. E o policial chegou para ele, parou o carro e falou: olha, o senhor cometeu um crime. Ele falou: crime? Espera um pouquinho. Não, aí o policial falou: o senhor estava numa velocidade 20% acima do maior permitido para essa via. E o policial falou: é crime. E o policial falou: doutor Edson, eu não vou te prender porque eu estou vendo que você está com o seu filho. Mas, imediatamente, o policial pegou um tablet, fez uma ocorrência muito rápida e deu para ele um número de telefônico aonde ele teria que ligar em 15 dias para a corte americana e já marcar a audiência. Moral da história, ele ia voltar para o Brasil uma semana depois, não pôde, teve que contratar o advogado telefonou, marcou a audiência e naquela única audiência foi feita todo o processo que necessitava, a defesa dele pediu um acordo, ele pagou uma multa e encerrou o processo. Então, veja a agilidade da justiça americana. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós gostamos de papel, nós gostamos de carimbo, nós gostamos de demorar. E, doutor Edson, tem mais. Acabaram até com você levar a testemunha compulsoriamente à delegacia no momento em que ela, eventualmente, não comparece às intimações do delegado. Nem isso mais o delegado de polícia pode fazer, que é a condução coercitiva. Ou seja, nós ficamos com um processo, um inquérito lento, e o policial, tanto civil como militar, sem arma jurídica para combater a criminalidade. As mãos literalmente amarradas. Com isso, a criminalidade vai aumentando cada vez mais. Olha só o absurdo. Saiu hoje no jornal O Estado de Minas. Um roubo a cada meia hora em Minas. A cada meia hora um roubo. Um roubo. Não é furto, não. É roubo. Quer dizer, um furto a cada 3 minutos. Um furto a cada 3 minutos. Disso, entende-se que a violência está aumentando cada vez mais. E como? Aonde que os ladrões mais agem? BH tornou-se uma febre. O roubo, o furto de celular e também o roubo e o furto de fios. Por quê? Para sustentar os noiados, que são os viciados em droga, e também esses furtos de roubo de telefone celular, que estão até querendo fazer um agravante agora. O Ministério da Justiça apresentou uma legislação nesse sentido para agravar a receptação a esses crimes, que eu acho também até que tem que ter. A receptação tem que ser mais grave do que o próprio crime. Por quê? O criminoso só comete crime porque tem quem vai comprar. Isso tudo chama-se impunidade. A impunidade está campeando. Que a legislação penal, eu até acho ela dura, acho ela justa. Mas o cumprimento da pena, a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, torna-se aquela punição. Quer dizer, vai embora, não tem mais punição. Nós temos que mudar a legislação 7.210. Segundo o promotor Francisco Santiago chegou aqui, as cadeias, as penitenciárias são verdadeiros spa. Essa legislação 7.210 tem que ser mudada urgente. O senhor concorda com isso? Olha, doutor Edson, foi criado nos últimos anos, se não me engano, 2015, a audiência de custódia. Num país pobre como o nosso, num país com falta de policial, o Supremo Tribunal determinou, e o Congresso também não fez nada, estipulando que os delegados de polícia, após fazer o flagrante, têm 24 horas para apresentar o preso no fórum. Só que ninguém pensa e ninguém percebe que tem falta de policial, tem falta de viatura, problema de gasto com gasolina, ou seja, cria-se a norma e entrega para a polícia mais burocracia. Essa que é a verdade. Nós estamos amarrados. E aí,
eu que gosto muito de dados estatísticos, e eu, participando do seu programa, doutor Edson, quis trazer alguns números para que o seu público entenda a gravidade disso. Eu levantei dados na ONU hoje de todos os países do mundo que entregam para a ONU estatísticas criminais, que são 196 países, que é a grande maioria dos países do mundo. Acredite se quiser, doutor Edson, nós somos hoje o 11º mais violento de todo o mundo. De 200 países, nós somos o 11º. Para piorar, eu fui pesquisar as 50 cidades mais violentas do mundo. Nós temos no mundo 2.500.000 cidades, e dessas 2.500.000 cidades, no Brasil nós temos 17 das principais cidades violentas do mundo. E para complicar mais ainda, de todos os homicídios que acontecem no planeta Terra em 2024, 14% ocorreram no Brasil. E de todos os aparelhos celulares roubados em 2024 no mundo, 25% aconteceu no Brasil. Ou seja, um verdadeiro absurdo, mas, volto a repetir, o Congresso Nacional não vê como prioridade segurança pública. E digo mais, não adianta congressista subir no púlpito para fazer discurso e pedir para o assessor filmar e colocar nas redes sociais se não tem projeto, e se tem projeto, o projeto não anda. Quando você tem uma prioridade, você tem que fazer o quê? Pegar aqueles projetos, como esse seu projeto, doutor Edson, de tornar terrorismo, esses assaltos chamados de novo cangaço, tem que pegar e aprovar em regime de urgência e dar essa ferramenta para a polícia e para a justiça. Mas nós chegamos no ponto de sermos um dos países mais violentos do mundo e a gente não verifica o Congresso trabalhando com a agilidade que deveria trabalhar. Exatamente. Não trabalha, não cuida dos seus eleitores, não cuida da população. Só pensa em si mesmo, nas suas bases eleitorais. E com isso, o povo vai sofrendo. O povo não acompanha, o povo devia acompanhar. Por exemplo, os roubos estão mais violentos. O tráfico e o uso de drogas é responsável por aproximadamente 80% a 90% dos crimes violentos, principalmente os crimes contra a vida. Recentemente, aí em São Paulo, um mineiro, o Medrado, o assaltante não foi lá fazer o assalto. O assaltante foi lá, deu um tiro na cabeça do Medrado e pegou o celular depois. Quer dizer, matou a vítima para segurar o bem. E logo depois foi praticar o outro assalto nas mesmas circunstâncias, atiraram num casal. Foi preso aí recentemente. Olha só a que ponto chegamos. O criminoso não está nem aí, não tem medo da lei. A lei não amedronta o policial, o criminoso. O criminoso está querendo descansar na penitenciária como SPA. Eu sou adepto agora de fazer uma mudança na Constituição, estou defendendo essa tese, e implementar no Brasil uma pena que realmente iniba o criminoso que cometer determinados crimes, como crime de latrocínio, estupro e sequência. A pena de morte. O senhor é a favor da pena de morte, doutor Jorge Ordello? Olha, essa discussão, doutor Edson, é uma discussão que, olha, eu na televisão há quase 20 anos me perguntam sobre isso, já participei de debates da rádio, e eu vou falar uma coisa para você, Edson. Eu não consigo ver nesse país mudar a lei de algema. A gente só vê benefício para ladrão e vagabundo. Então, discutir algo tão grande é praticamente a gente bater um papo e saber que não vai resultar em nada. O que eu sou favorável é o que você disse. Não precisa nem mudar a legislação penal, mas mudar a lei das execuções penais
deixando o criminoso mais tempo na cadeia. No meu canal Na Cena do Crime, recentemente, eu contei a história do maníaco do parque que pegou 170 anos e daqui a 2 anos vai vencer a pena, vai para a rua. Eu contei no meu canal Na Cena do Crime a história do Pedrinho Matador, que foi o criminoso aqui em São Paulo que matou 77 pessoas, que a polícia esclareceu. Ele pegou 350 anos de cadeia, cumpriu 30, foi colocado em liberdade. Então, o doutor Edson disse muito bem, não precisa nem mexer nas penas, é só mexer na chamada progressão de regime, apertar a progressão de regime, pois o criminoso ele vai cumprir mais pena. E depois que ele cumprir mais pena, e aí ele percebe que ele não tem nem idade para cumprir, isso vai redundar fora da cadeia nesse sentimento de impunidade. Nos Estados Unidos, o americano não bebe e dirige, porque lá da cadeia. No Brasil, a maioria das pessoas bebe e dirige porque sabe que, no máximo, vai ter a CNH apreendida e você não vai ser preso. Então, a pena dura, o sentimento que vai ficar na cadeia, poderia ser uma vacina muito importante para a gente trazer para a população esse sentimento de impunidade e, com isso, diminuiria os índices criminais. A Lei 7.210 deve ser mudada urgentemente para mexer nessa parte da progressão de pena. Porque, inclusive, o crime organizado está cada vez mais bem organizado, está mais bem organizado do que as forças estaduais e as forças municipais. Por quê? Estão administrando, emprestando, alugando fuzis, armamento pesado para os assaltantes fazer o novo cangaço, pega a parte do dinheiro, investe na compra de drogas, exportam essas drogas e uma parte distribui aqui. Quer dizer, o crime organizado está mais organizado do que as forças estaduais. Um poder muito grande, com as suas entranhas dentro do Estado já. E em alguns poderes, inclusive, vai se saber, inclusive no poder legislativo, tanto municipal, como estadual, como federal. Como que nós vamos combater o crime organizado? A Polícia Federal diz que é mexendo na parte contábil, na parte do lucro, mas tem que ter mais coisas em cima disso daí. Olha, doutor Edson, nós somos já antigos, né, e de polícia, e eu estou cansado de ouvir conversa fiada. Eu estou cansado de ouvir autoridade dando entrevista só para inglês ver. Enquanto nós não tivermos uma mudança séria na legislação, não é mudar uma legislaçãozinha aqui, uma legislação acolá, é uma mudança séria. Poder colocar na cadeia o criminoso rapidamente. Eu me recordo que, na minha época de PUC, quando eu estudei Direito Penal, um professor fala, naquela oportunidade, de uma frase de Rui Barbosa. E ele dizia o seguinte: justiça tardia é injustiça. A justiça ela tem que ser rápida para dar uma resposta para a sociedade e para que as pessoas tenham medo de passar por o que aquela pessoa que cometeu o crime passou. Quando você tem uma justiça lenta, a pessoa, quando ela foi condenada e presa, as pessoas que vivenciaram o crime não vão saber do resultado. Esse é o problema. Está praticamente tudo errado quando a gente fala em legislação penal, inquérito policial, justiça criminal, lenta, arcaica. E o doutor Edson disse muito bem, o criminoso tem feito a lição de casa, eles se uniram, eles têm advogados, economistas, sabem lavar dinheiro, eles estão trabalhando como se fosse uma verdadeira empresa mundial, pois eles têm negócios do mundo inteiro. Doutor Edson, só para que o seu público tenha atenção, o último levantamento que eu fiz, através do Ministério Público de São Paulo, que faz um trabalho de levantamento de tráfico no Brasil, foi-me dito pelos promotores de São Paulo o seguinte: o PCC ganha com tráfico no Brasil
só 25% da sua renda, 75% é venda de droga para a Europa. Olha que coisa! 25% é no Brasil e 75% para fora. Nós estamos falando de PCC e outras facções que estão faturando mais de bilhão de faturamento anual. As empresas como o PCC, Comando Vermelho, essas empresas estão entre as 25 empresas idôneas que mais faturam. Ou seja, é o crime organizado faturando com grandes empresas nacionais. E o pior, hein? Eu estou muito chateado com o Supremo Tribunal Federal, quero deixar aqui minha queixa, pois, por exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, logo daquela decisão no Supremo, que foi muito boa, de tornar a a Guarda Municipal com os poderes de policiamento ostensivo e preventivo, imediatamente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e outros prefeitos de São Paulo entraram com um projeto de lei para mudar o nome de Guarda Municipal ou Guarda Civil para Polícia Municipal. Ou seja, meu Deus, mudar simplesmente o nome, colocar Polícia Municipal. E aí nós temos visto juízes de primeira instância, segunda instância e Supremo Tribunal Federal contra uma mudança de uma palavra. Ah, não pode trocar guarda por polícia municipal. Meu Deus, as guardas municipais já têm trabalhado como polícia municipal aqui em São Paulo pelo menos 20 anos. Então, veja, simplesmente a vontade dos prefeitos de mudar um simples nome para colocar na viatura e até para deixar esse policial com uma certa característica melhor de reputação naquele local, o Poder Judiciário vem negando até o dia de hoje. Veja, e com isso, o crime só vai aumentando. Só vai aumentando. Por quê? Enquanto o Poder Judiciário, que em vez de estar preocupado em fazer um bom processo, agilizar o processo e prender o criminoso, fica com essas picuinhas contra os poderes, o poder executivo, que é principalmente a polícia. Então, nós chegamos a um ponto em que a população está sofrendo na pele e está sentindo isso no seu dia a dia, quando sai de madrugada, quando vai chegar à noite em casa. Foi feita uma pesquisa, saiu também hoje também no estado de Minas, a sensação de segurança, a sensação de segurança é a maior preocupação da população brasileira. É verdade. Antes era 23%, já subiu para quase 30%. Olha só. Por quê? Todo mundo sabe e está sentindo na pele a insegurança. Até no seu próprio celular. Não pode sair com o celular na rua. Não pode tirar uma foto em algum ponto que vão lá e enquadram, até matam, se é o caso. Isso nós sabemos que tem que ser combatido. E como é combatido? Com uma boa legislação e com uma polícia e um poder judiciário forte. O poder judiciário está forte, está bem assalariado. Mas e a polícia? A polícia também precisa ter a sua sustentabilidade, melhores salários, melhores condições de trabalho. E isso não tem. Os governos estaduais e os governos federais não se preocupam com isso. Atualmente, até o governo federal está se preocupando. O Lewandowski, que é o ministro da Justiça, até que criou essa legislação das 24 horas, o preso ser levado, que é a audiência de custódia, foi ele que criou isso aí, lá no Supremo. Também está preocupado agora em piorar, vamos dizer assim, agravar ainda mais a pena de receptação. Quer dizer, a sensação da população que está cobrando e está sentindo na pele 29%, em detrimento das outras que foram passadas, que ficaram para trás. Infraestrutura, a saúde pública e outros. A segurança pública é o tópico principal da atualidade e precisa ser feito dessa maneira. Você concorda comigo ou não?
Não, mas não tenha dúvida, né? Hoje nós temos como prioridade. Doutor Edson, eu queria falar para vocês de Minas o que está acontecendo em São Paulo, que é uma tristeza. Nós sabemos que o brasileiro gosta de cachorro, né? Muitas famílias do Brasil têm o seu cachorro. E todo mundo sabe que cachorro, no final do dia, você tem que sair com ele para passear nas ruas. Doutor Edson e público mineiro que está acompanhando aqui o podcast do doutor Edson Moreira. Em São Paulo, doutor Edson, as pessoas não estão mais saindo com o cachorro com medo de assalto, pois roubam o celular, roubam a carteira e estão roubando também a aliança de casado. Ou seja, a criminalidade está colocando o brasileiro para dentro de casa. A pessoa tem medo de ir no restaurante à noite, pede comida em casa. A pessoa não quer mais ir no teatro, não quer mais ir no cinema. A mulher não sai mais para ir na balada porque tem medo e ela fica dentro de casa. Então, a criminalidade, ela mexeu com a arquitetura do Brasil e agora está mexendo com hábitos gostosos, que é você sair com um cachorro no final do dia. Eu queria saber do senhor, doutor Edson Moreira, se aí em Minas já chegou esse fenômeno que em São Paulo tem um ano que eu tenho percebido no final do dia as ruas vazias com o povo com medo de assalto e trancado em casa. Exatamente. Só que em São Paulo está levando a aliança, levando a carteira, levando tudo. Aqui ainda leva o cachorro e ainda pede resgate. Pega o cachorro, leva o cachorro e ainda pede resgate. Quer ver seu cachorro de volta? Paga tanto. Extorsão? É duro. Extorsão. Quer dizer, a que ponto chegamos? A população realmente está amedrontada. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro tá fora do prumo. Tá fora do prumo. O negócio aí tá feio. Tá difícil andar por aí. Aqui, por enquanto, tá dando. Mas não sei até quando. Porque aqui também está crescendo. O tráfico e o uso de drogas aumentou. A criminalidade absurdamente. O número de homicídios quadriplicou. Numa faixa de 1.000 homicídios anuais, deve estar quase 1.500. Veja o absurdo. Tudo em volta do tráfico e uso de drogas. Tráfico e uso de drogas. Isso está fazendo com que a criminalidade exploda. Tem essa explosão que está tendo. Que o furto do cabo, geralmente é por noiado sustentar o vício. O roubo, o assalto, é para comprar droga, para fornecer o mercado e fazer o internacional que você mostrou muito bem, 75%. Não é fácil. Né? 75% das drogas exportadas através do crime organizado. Então é isso que está fazendo com que o crime aumente no seu dia a dia e cada vez mais violento. Porque não havendo a sensação de impunidade, o criminoso fica cada vez mais violento, cada vez mais solto, mais livre, e a polícia amarrada, mais vigiada pelo criminoso. Vamos partir para cima desse pessoal, como que os governos estaduais, como que o governo federal pode auxiliar, ajudar a população que os coloca no poder. Como, doutor Jorge Lordelo? Olha, a esperança sempre surge, doutor Edson, com a nova eleição, né? A gente sempre imagina que o novo pleito, a população brasileira pode fazer um voto que eu chamo de voto consciente. E o voto consciente, como o senhor disse, é verificar quais os principais problemas do Brasil, e o principal problema, todo mundo sabe, que hoje é segurança. É claro que nós temos problema com pobreza, com inflação, tudo bem, mas o pior, as pesquisas saíram hoje, estão demonstrando que o grande problema é a questão da segurança pública, e por isso nós entendemos que na próxima eleição, deputados federais, deputados estaduais e senadores, nós temos que buscar pessoas que tenham esse compromisso de mexer com essa lei, porque é um problema da época. Eu me recordo antigamente que o problema do Brasil era a questão inflacionária. Não se discutia segurança pública.
Nós já tivemos também a questão da pobreza. Era muita discussão só em cima da pobreza. É óbvio que temos pobreza, mas hoje o problema que aflige tanto a pessoa mais humilde como a pessoa mais rica é o problema de segurança pública. Então, o ano que vem, nós vamos ter eleições e a gente torce para que cada estado faça a sua parte e realmente faça o compromisso de votar em gente séria. Eu me recordo, doutor Edson, o senhor foi deputado federal, cheguei a visitá-lo e nós chegamos a trocar até discussões sobre projetos importantes que você entrou, e eu queria parabenizar, primeiro, pelo seu trabalho que você fez em Brasília como deputado federal, e queria parabenizá-lo, e eu digo isso quando eu vou em faculdade, doutor Edson, e eu falo no seu nome. Toda minha aula ou palestra em faculdade, eu cito o nome do doutor Edson Moreira, quando o senhor, à frente do DHPP em Minas Gerais, em Belo Horizonte, esclareceu brilhantemente o assassinato de Elisa Samúdio. E digo mais, o que eu digo para os meus alunos, eu sempre levo, doutor Edson, a certidão de óbito de Elisa Samúdio, que o senhor conseguiu. O senhor conseguiu mostrar para a juíza criminal que estava provando que, mesmo sem o corpo de Elisa Samúdio, o senhor mostrou e provou algo que é dificílimo fazer, que é convencer um juiz ou uma juíza a decretar um atestado de óbito, e o senhor conseguiu. Na história do Brasil, fora o caso de Vossa Excelência, eu não conheço outro caso onde eu peguei a certidão na mão. Nós tivemos agora, recentemente, com um filme que quase ganhou o Oscar, que ganhou o Oscar, que a Fernanda Montenegro participou, eles conseguiram, né, o atestado de óbito, a certidão de óbito do Rubens Paiva, depois de 20 anos. Mas foi uma luta jurídica e política. Mas doutor Edson Moreira, meu amigo, conseguiu isso no direito brasileiro. E, portanto, eu sempre digo nas minhas palestras e aula, doutor Edson Moreira, que é possível, sim, ter processo de homicídio sem corpo, e aí eu mostro a certidão de óbito que o senhor conseguiu frente ao caso de Elisa Samúdio. Foi um caso difícil. Esse ano de 2010 teve diversos casos. O Maníaco de Contagem, a Gangue da Degola. Esse Maníaco de Contagem, inclusive, você falou do Maníaco do Parque, que eu também tive uma participação como acompanhante, não como atuante na investigação, mas como um estudante acompanhando essa investigação aí no DHPP. Aí do Desgualdo era o diretor, o Jurandir era o divisionário. Muito bom essa investigação. E isso me deu know-how pro Maníaco de Contagem. Fui condenado a 350 anos. E que aí, a PAC. Para quê? Para fugir. Sim. Porque é um crime perigoso. Sim. Perigosíssimo. Estuprar e matar 9 mulheres, isso que tivemos conhecimento. Latrocínio em cima de um policial rodoviário que é aposentado, que trabalhava de táxi. Por isso que eu falo, essa legislação de execução penal tem que ser mudada. Inclusive, até, nós estamos chegando no final do programa, eu até queria tentar ler um texto do Dr. William Volker fez saiu no estado de São Paulo, aí, do dia 26 de março. Mas eu vou deixar isso para as considerações finais, que era o poder pelo poder, e vou passar ao senhor para as considerações finais, tendo em vista que nós já estamos atingindo o final do programa, e a vosso pedido mesmo, nós vamos terminar em cima da pinta. Por gentileza, doutor Jorge, muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela participação nesse nosso podcast. Com certeza, abrilhantou e muito. Suas considerações finais, por favor. Doutor Edson, eu queria agradecer o convite. O seu pedido é uma ordem, é uma convocação para mim, pela amizade, não só pela amizade, pelo brilhantismo do seu trabalho. E no caso Elisa Samúdio, onde o senhor condenou tanta gente, inclusive o goleiro Bruno,
foi um dos primeiros casos, doutor Edson, que eu coloquei no meu canal no YouTube, Na Cena do Crime. Eu convido o seu público a entrar no YouTube, no meu canal Na Cena do Crime, assistir o caso Elisa Samúdio completo, onde no momento eu mostro a certidão de óbito de Elisa Samúdio, e a partir de Elisa Samúdio, nós já fizemos mais de 80 casos famosos, como o Maníaco do Parque, e casos também antigos que ficam na memória das pessoas, e eu faço uma narrativa completa para aquelas pessoas que gostam de consumir no YouTube True Crimes. Então, fica aqui a minha dica para o seu público, que é o Na Cena do Crime, e também convidar a todo o público do seu podcast e aos mineiros que assistem muito Operação de Risco. Eu apresento Operação de Risco na Rede TV, toda sexta-feira com os melhores momentos, às 22h40, e no sábado, episódio inédito, com início às 22h10 da noite. Doutor Edson, muito obrigado por me permitir falar um pouquinho sobre o meu conhecimento, e sempre quando eu falo com Vossa Excelência, eu tenho que lembrar do brilhantismo do seu trabalho como delegado de polícia e como um grande investigador e esclarecedor de crimes. Muito obrigado, doutor Jorge. E os seus programas, os seus podcasts, eu acompanho na íntegra. São muito bons. E um deles até aconteceu com um dos meus irmãos, que é o problema da escada. Subir na escada e os cuidados que tem que fazer subir na escada são sensacionais. O cantor Naim recentemente morreu, meu amigo cantor Naim. A polícia concluiu de São Paulo. Ele alugou uma casa, tinha uma escada muito íngreme, ele foi descer sozinho na madrugada, caiu, bateu a cabeça e morreu. Escada é a grande armadilha para quem mora em residência. Aguinaldo Raiol também, aí em São Paulo, aí em Santana, foi ao banheiro, caiu e morreu. Verdade. São os acontecimentos. Muito obrigado, doutor Jorge. Só para encerrar, o texto do William Vocker, Poder pelo Poder. Gostaria de começar citando o inteligente advogado e por que não dizer, filósofo, Nicolau da Rocha Cavalcante, que escreve rotineiramente na coluna Espaço Aberto do jornal O Estado de São Paulo. Em seu recente artigo de 26 de março último, Nicolau foca de modo muito inteligente o tema ambição pelo poder. E aí ele vai discorrendo até que eu vou concluir. Na conclusão, ele diz o seguinte, o William Vocker: eu diria que a ambição pelo poder tem que se tornar a ambição para poder. Poder ajudar, poder ensinar, poder apoiar, poder rezar, poder alimentar, poder proteger, poder curar, poder limpar, poder celebrar e, acima de tudo, poder agradecer, primeiramente a Deus e, em seguida, a todos da sociedade em que vivemos. Essa máxima de poder para poder e não poder pelo poder, tem norteado aqueles que têm valor em nossa atual sociedade. A esses devemos sempre prestar nossa homenagem, nosso reconhecimento e o nosso agradecimento, como o faço agora ao doutor Jorge Lordello pela participação nesse nosso podcast e agradecer também, em nome da população, por tudo que o senhor tem feito nos programas em que o senhor atua, como o senhor citou aí agora, e também no YouTube, fazendo dicas sensacionais e promovendo debates sensacionais. Muito obrigado, doutor Jorge, pela sua participação no nosso podcast. Espero vê-lo outras vezes por aqui para discutirmos a segurança pública, para ver como que a nossa participação no Área de Risco e também aqui no nosso podcast, podemos ajudar a nossa população. Doutor Edson, muito obrigado. Parabéns por esse podcast, que eu acho que é importante para quem gosta do direito, para quem gosta de discutir segurança pública. E eu espero, doutor Edson, vê-lo em Brasília, poder visitá-lo, pois pode garantir que eu ajudo
o amigo graciosamente a bem do nosso querido Brasil. Grande abraço. Muito obrigado e um grande abraço. Prazer em tê-lo aqui no nosso Segurança Pública Agora é Comigo. Obrigado.